viu alguém saltando de paraquedas? Você já viu? Talvez não pessoalmente, mas pela TV. O avião ele atinge a altura necessária, a porta então se abre e o paraquedista se joga no ar. Alguns instantes então de queda livre, no máximo 60 segundos. E depois abre-se o paraquedas, a descida passa a ser mais suave, até que essa pessoa possa aterrissar em segurança. Agora, imagina se a pessoa saltar de paraquedas, mas esquecer do paraquedas. O que vai acontecer? Qual será o destino dessa pessoa? Queda livre até o solo. E um final muito, muito trágico. Se nós pudermos fazer um paralelo bem simples, nós sabemos que todas as pessoas que caminham sem Cristo, elas estão em queda livre na vida. Cada dia chegando mais perto da morte, sem esperança nenhuma de sobreviver. Somente a fé em Deus, ele pode fazer o que o paraquedas faz para um paraquedista, e dar esperança de vida, e salvar a vida, não só a esperança, mas salvar a vida. Então, de certa forma, nós já esperamos que aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que caminham distantes de Cristo, que não confessaram Cristo como seu Senhor e Salvador, elas estejam em queda livre. E elas estão de mal a pior mesmo. Um amigo meu do seminário, ele dizia o seguinte: o que eu posso esperar de um pecador a não ser que ele peque? As pessoas que não conhecem a Deus estão em queda livre, sem paraquedas, caindo em direção à morte, sem esperança, indo de mal a pior. Mas, quando vemos a queda gradual de alguém que ama a Deus, alguém que se declara seu filho, alguém que deu mostras da sua fé, isso nos deixa um tanto quanto perdidos, confusos, macambúzio. Caiu uma palavra nova aí para você pesquisar o que significa. Você como se sente? Quando você percebe que está indo de mal a pior, quando você percebe que o seu relacionamento com Deus está em declínio, em queda livre, quando você percebe que um pecado que antes tinha começado muito pequeno, era um simples deslize, agora parece que vai tomando conta da sua vida e te leva numa infeliz tentativa de fugir de Deus. No capítulo 1 de Jonas, nós vemos o profeta em queda livre, descendo cada vez mais distante do plano de Deus para a sua vida. Numa infeliz, eu diria até ridícula tentativa de fugir do próprio Deus, de fugir dos planos do Senhor para a vida dele. Abra sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, e vamos ler os 17 versículos que compõem este capítulo. Se a sua versão for diferente da minha, não tem problema, acompanhe aí. Jonas 1:1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Que sorte, né? Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra seja ensinada apesar de mim. Que o Teu Santo Espírito haja com liberdade nessa noite, transforme vidas, transforme corações. Porque só o Senhor é capaz de fazer isso. Só o Seu Santo Espírito é capaz de transformar vidas. Que ninguém, a começar por mim, saia daqui nessa noite da mesma maneira que entrou, mas saia daqui desafiado pela Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. O primeiro passo da descida do profeta é a descida de Gat-Hefer para Jope. Gat-Hefer, a sua cidade, até Jope. Jonas foi o profeta durante o reinado do rei Jeroboão II. Você pode ler um pouquinho só sobre Jonas em 2 Reis 14, 25. Esse reinado aconteceu na metade do século 8 a.C., como nós já dissemos na semana passada. Interessante que o nome de Jonas significa pomba. Talvez, de alguma forma, demonstrando o desejo de seus pais, quando escolhem chamar o seu filho de pomba, para que ele fosse um mensageiro da paz. A pomba já era um símbolo de paz para os judeus, por conta da pomba lançada por Noé na arca. E a pomba que traz a esperança, a paz com Deus e a esperança de poder sair da arca. E desde então já era cultura judaica de que a pomba era um símbolo de paz. E a paz realmente era uma realidade do ministério de Jonas. Jonas era um profeta da situação. Ele nunca... se vocês já leram alguma coisa sobre profetas, você sabe que tem profetas que são da oposição. E se levantam contra o rei para dizer que o rei está em pecado, para anunciar que a nação está indo de mal a pior. Mas apesar de Jonas viver no reino do norte, um reino que caminhava distante de Deus, apesar do rei Jeroboão II não ser um rei temente a Deus, e a sua época não ser considerada uma época de que os judeus temeram ao Senhor, ainda assim Jonas era um profeta da paz. Era um profeta num período de declínio religioso, mas em um período favorável econômica e politicamente para Israel. As palavras de Jonas incentivaram que o rei Jeroboão II recuperasse territórios que haviam sido perdidos para os sírios pelos seus antecessores. E isso trouxe glória para o reinado do rei Jeroboão. Porém, a mensagem de Deus para o profeta que buscava viver em paz, para o profeta que gostava de anunciar vitória, foi uma mensagem pesada. Uma mensagem de destruição contra um povo que era muito conhecido por sua crueldade. Nínive era a maior cidade do mundo naquela época. Sua população, segundo alguns comentaristas, deveria ser de cerca de 600 mil habitantes. Era uma cidade idólatra. Tinha alguns deuses específicos ou principais que eles cultuavam. Eles cultuavam, por exemplo, o deus Dagon, o deus Nanche. Eram deuses com corpo de peixe. E o peixe era o animal símbolo da cidade de Nínive. Nanche, inclusive, é o nome do qual deriva o nome Nínive. Depois leia na sua casa, com o tempo, 1 Samuel 5, e você vai ver como o nosso Deus já havia humilhado esse falso deus Dagon, muitos anos antes. Mas também a cidade adorava os deuses Assur,
e Estar. O deus Assur era o deus nacional, que inclusive dava nome ao país, a Síria. E ele era o deus da guerra. Deus nacional dos assírios era o deus da guerra. Era um povo de luta, era um povo de guerra, era um povo de combate, era um povo cruel. Já a segunda deusa, Estar, era a deusa que simbolizava a fertilidade. E por isso ela era representada uma figura de uma mulher nua. Os rituais de culto a Estar envolviam orgias e outras práticas de ofertas corporais. Essa deusa Estar dos assírios era a mesma Asterote para os filisteus, que talvez você já tenha lido em algum momento na sua Bíblia. E mais tarde ela se tornou a deusa Íster na mitologia nórdica. Guarda esse nome, Íster. Um dos rituais de adoração dessa deusa acontecia no chamado equinócio de primavera. Vocês sabem o que é isso? É quando o dia e a noite eles têm exatamente o mesmo tamanho. Isso aconteceu agora no hemisfério sul, no dia 22 de setembro, sem ser na última sexta-feira, na anterior. Ele marca o início da primavera. E nesse ritual, a deusa Estar, ou depois conhecida como Íster, alguns ovos eram pintados, o ovo, que também é um símbolo da fertilidade, e eles eram escondidos para depois serem procurados. Muito parecido com o ritual que em alguns lugares, e infelizmente também sendo trazido para o Brasil, que acontece na Páscoa, ou Easter, para quem fala inglês. Há um pouco de confusão, né, nas cultura com o paganismo. Mas o fato é que essa idolatria, essa liberalidade sexual, esse amor pela guerra, isso incomodou ao nosso Deus. E ele decidiu, então, enviar o seu profeta de paz para a cidade da guerra, a fim de que esse profeta de paz anunciasse uma mensagem de destruição. Imagina a situação. Como que você estaria no lugar de Jonas? Um homem que gosta de paz, um homem que gosta do discurso da vitória, mandado para uma cidade da guerra, para dizer que eles seriam destruídos. Vemos então que Jonas se dispõe. A palavra traduzida aí por dispor-se traz a ideia de se levantar e agir de pronto, de fazer as malas e partir, de demonstrar disposição. É uma ação imediata. Por isso, se você tem uma Bíblia NVT, por exemplo, ela traduz como aprontar-se, né? Se arruma rapidamente e vai. E é isso mesmo que Jonas faz. Jonas se apronta, mas para fazer exatamente o contrário do que Deus tinha pedido para ele fazer. Na verdade, não pedido, mandado. O profeta da paz parece que não quer ver a paz em Nínive. Para homens de guerra, o que ele deseja é destruição. Para homens que são imorais, o que Jonas deseja é a morte. Assim, então, vemos que o profeta começa a sua descida, sua queda livre. Sai da sua cidade, Gat-Hefer, e vai para Jope, uma cidade portuária, com a infeliz ideia de fugir da presença de Deus. Vejam bem a disposição de Jonas. Eu não sei quanto que você vai conseguir ver. Eu coloquei alguns mapas aqui. Do seu lado esquerdo está a cidade de Gat-Hefer. E do seu lado direito, a cidade de Nínive. É longe, era longe. Era uma boa viagem. Entre 800 e 1.000 quilômetros. Não dá para saber exatamente, porque a viagem não era em linha reta, né? Tinham estradas também. Mas era uma missão difícil, não era uma missão simples. Era uma missão difícil por todo o contexto, mas também era uma viagem difícil. Mas o que o profeta faz? Ele sai de Gat-Hefer e desce para Jope. E vai em direção bem ao sul, numa cidade portuária, pegar um navio. E agora vejam bem qual era a sua intenção. Ele queria ir para Tarsis, hoje na Espanha. Se você conhece um pouco da geografia do mundo antigo, você sabe que a Espanha era considerada o fim do mundo. Não existia lugar pensável, na época de Jonas, mais longe que ele poderia ir do que para a Espanha. Faz sentido, né? Se você quiser fugir de Deus, é melhor que você vá para muito longe mesmo. O profeta faz tudo isso com a ideia de fugir de Deus. Só que a essa altura da vida, o profeta deveria conhecer muito bem o Salmo 139, por exemplo, que foi composto cerca de 3 séculos antes pelo rei Davi, e que diz assim nos versículos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Um profeta, um homem de Deus, que deveria conhecer, e depois no capítulo 2, semana que vem, a gente vai ver como realmente Jonas era um profundo conhecedor do livro de Salmos. Porém, ainda assim, o profeta que conhecia o Deus que está em todos os lugares, tenta fugir de Deus. Investe os seus recursos não para fazer a vontade de Deus, mas para fugir da vontade de Deus. Ele paga a sua passagem e embarca em direção a Tarsis. O quanto era possível para ele ir no sentido contrário da ordem do Senhor, ele tentou fazer. Muitas vezes eu fico me perguntando se não estamos no início da nossa queda livre, assim como o profeta. Nós gostamos de anunciar a mensagem de paz. Nós gostamos de falar sobre um Deus que é amoroso, um Deus de milagres, um Deus de benefícios. Eu creio que essas são características de Deus, são qualidades do nosso Deus. Mas esse não é todo o nosso Deus. Muitas vezes nós distorcemos a real imagem de Deus, do Deus verdadeiro, para focar nos nossos interesses. Fugimos de anunciar o evangelho verdadeiro, demonstrando que não temos, na prática, real interesse na salvação de pessoas, que, ao nosso ver, podem ser muito cruéis. Há muita semelhança entre o nosso país nos dias de hoje e Nínive da época de Jonas. Nós vivemos, por exemplo, no meio de um povo que está em guerra. 1 em cada 10 homicídios do mundo no ano de 2016 aconteceu no Brasil. Você sabia disso? 10% de todos os homicídios do mundo no ano passado aconteceram no Brasil. Entre 2012 e 2015, na guerra da Síria, morreram 256 mil pessoas. No mesmo período, no Brasil, foi registrado 279 mil assassinatos. Morre-se mais no dia a dia no Brasil do que na guerra da Síria. Nós não estamos numa guerra anunciada, mas estamos em guerra. Nós vivemos num país idólatra. Milhões de pessoas adoram imagens de pessoas mortas. Essa é uma realidade do Brasil hoje. Milhares de pessoas migram anualmente, e vocês vão ver isso muito mais claro nos próximos dias, né? Porque eu sei que a nossa cidade é rota, mas migram anualmente para um santuário, com a intenção de cumprir um voto feito a uma dita santa. Milhões de brasileiros estão idolatrando seus pastores, gastando dinheiro que não tem para ofertar no altar desses homens, fazendo coisas que Deus nunca pediu, em troca de favores que Deus nunca prometeu. Agora, se lembrarmos também que idolatria vai além, a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar prioritário de Deus na nossa vida. Muitos de nós aqui talvez estejamos priorizando o nosso bem-estar e fazendo disso uma idolatria. Nosso conforto, nossa carreira, nossa família, nossos eletrônicos, nosso carro, nossos desejos, nosso jeito, e talvez tudo isso esteja ocupando o lugar de Deus na sua vida, nessa noite aqui. O que tem sido um ídolo em sua vida? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? O fato é, vivemos em um país idólatra. Nós também somos parte de um povo muito imoral. As mulheres brasileiras, juntamente com as filipinas, estão em primeiro lugar no ranking de consumo de pornografia pela internet. E para mim isso foi um grande susto, porque eu nem sabia que mulher consumia pornografia pela internet. O Brasil ocupa o primeiro lugar em exploração sexual infanto-juvenil de toda a América Latina. Isso sem contar o número crescente da prática sexual livre entre casais que são casados, mas que acham que pode ser uma boa ideia ter relacionamentos com outras pessoas e trazer outras pessoas para dentro das suas casas. Ou mesmo da vida sexual ativa de grande parte dos jovens brasileiros, inclusive muitos dos que se dizem cristãos. Cerca de 20% dos bebês que nasceram vivos no ano de 2015 eram filhos de mães adolescentes. Isso porque a gente não tem estatísticas dos abortos ilegais que aconteceram. Nosso país é imoral na arte. Essa semana somos surpreendidos com mais uma notícia.
depois da exposição de tanta polêmica no Rio Grande do Sul, com 7 quadros de cunho muito imoral, incluindo zoofilia e pedofilia, essa semana, como desculpa para uma manifestação artística, crianças tocaram num homem adulto nu. E isso era uma manifestação artística. Nós vivemos num país imoral. Nós vivemos numa igreja sincrética. Sincretismo, essa é a fusão de diferentes cultos, de diferentes doutrinas religiosas e trazendo algum tipo de reinterpretação dos elementos. Nós temos facilidade de perceber isso muito bem quando vemos os santos católicos, que são oriundos do candomblé, por exemplo. Todos os 16 orixás do candomblé têm um equivalente a um santo católico. Mas nós, evangélicos, temos muita dificuldade de perceber como nós assumimos símbolos que não têm nada a ver com o cristianismo. O ovo, por exemplo, que aqui já foi mencionado. Mas fora isso, nós falamos de corrente de oração, nós supervalorizamos a oração do pastor e diversas outras questões que poderíamos levantar aqui. E que hoje eu e o Ataliba até conversávamos um pouco sobre isso, desse ranço que existe de sincretismo na nossa religião, na nossa igreja. Mas é nesse país violento, nesse país idólatra, nesse país imoral, nesse país sincrético, que eu e você somos chamados para anunciar uma mensagem de destruição. Qual que é essa mensagem? A mesma que Jesus anunciou 2000 anos atrás. Arrependa-se. Arrependa-se, o destino de quem não serve a Jesus Cristo é terrível. É como pular de um avião sem paraquedas. É morte certa. Nós temos que dizer para essas pessoas violentas, imorais, sincréticas, vocês vão morrer se você não se arrepender. O seu destino é o inferno. Essa não é uma mensagem fácil. Essa não é uma mensagem que eu acho que você tenha coragem de dizer todos os dias. Por melhor que a pessoa possa parecer, sem Deus, o destino dela é terrível. Agora eu pergunto para você, será que nós temos fugido de Deus? Será que nós temos simplesmente ignorado essa ordem de Deus? De anunciar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas? Será que nós compreendemos de verdade que a única solução para o nosso país é o Evangelho? Eu não sei quantas pessoas Deus salvará e nem cabe a mim saber. Mas o que cabe a mim é anunciar o Evangelho. Será que isso, pelo menos, eu tenho feito? A única possibilidade de melhora para aquele seu vizinho barulhento é o Evangelho. A única solução para o seu marido adúltero é o Evangelho. A única solução para aquele menino que bate no seu filho na escola é o Evangelho. A única solução para a extrema é o Evangelho. Nós temos a responsabilidade, enquanto igreja, de levar essa dura, mas ótima notícia, de que sem Deus as pessoas caminham para a morte e morrerão eternamente. O quanto depende de você, seu esforço está em caminhar na direção que Deus mandou, ou você tem investido seus recursos para seguir na direção contrária e tentar dormir tranquilamente, esperando que a vontade de Deus passe. Se você identifica que está no início de sua queda livre, fugindo de Deus, arrependa-se, meu irmão. Arrependa-se e obedeça. Se apronte, disponha-se, interrompa essa queda livre. O segundo passo da queda livre, o segundo estágio da queda livre de Jonas, é a descida do convés do navio para o porão. Jonas continua então sua queda livre, porém Deus começa a interferir para garantir que a sua vontade seja cumprida. E daí temos a conjunção adversativa que sempre me enche de esperança. Mas o Senhor, por mais que o profeta tente fugir de Deus, por mais que o profeta vá na direção contrária, mas o Senhor, Ele tem feito a igreja crescer. O Senhor tem feito a igreja dele anunciar o Evangelho, ainda que a gente se recuse. Mas o Senhor interfere. Por mais que possamos tentar fugir da presença de Deus, Deus sempre está lá. Por mais que tentemos desobedecer, Ele sempre nos lembrará de cumprirmos sua vontade. Pode ser que Deus haja com você através de duas maneiras. Uma disciplina positiva ou uma disciplina corretiva. O que seria uma disciplina corretiva? Deus pode mudar o seu caminho através de uma mensagem, de um estudo, de uma pregação,
de um dia que você está lendo a Bíblia, da exortação de um irmão, de uma conversa. Isso tudo são disciplinas positivas. Você não sofre muito. Ainda que é difícil, ninguém gosta muito de ser advertido, exortado, mas é muito melhor do que a situação que Jonas viveu, ou de outras que você pode viver. Porque se Deus julgar necessário, Ele pode agir através de disciplinas corretivas. Ele pode permitir que você perca alguma coisa. Ele pode permitir uma perda na sua vida, uma perda de um parente, uma perda material. Ele pode permitir sofrimento, ele pode permitir adversidade. Jonas não precisava viver essa disciplina corretiva, caso sua disposição tivesse em obedecer a Deus. Em primeiro lugar, Deus diz, dispõe-te. Mas ele não se dispôs. Ele se dispôs para fazer o contrário. Jonas estava tão convicto em sua desobediência, que no meio do caos que estava aquele navio, ele simplesmente dormia tranquilamente. Eu quero fazer um parênteses aqui para que você tenha um cuidado importante. Nós não podemos, de uma forma irresponsável, colocar a culpa de qualquer adversidade que você está passando na conta de uma disciplina divina, ou muito menos na conta de uma perseguição do capiroto. Nós temos que entender que há situações que são simples reflexo de escolhas que você fez, da sua imprudência. Mas o versículo 4, nesse caso, nos afirma claramente que a tempestade não era uma coincidência. Aqueles marinheiros, eles não foram responsáveis de sair viajando num dia em que era previsto tempestade, ou por um lugar que eles não conheciam. Aquela tempestade era ação divina. Quando estamos vivendo adversidades, nós temos que refletir, nós temos que orar, nós temos que buscar na palavra de Deus alguma explicação para aquilo que a gente está vivendo. Pode ser uma consequência normal de uma escolha infeliz que você fez, mas também pode ser a maneira de Deus nos moldar para sermos cristãos sempre, cada dia mais, melhores. No caso de Jonas, Deus estava, através da adversidade, fornecendo ao profeta uma possibilidade de se arrepender e fazer o correto. Uma possibilidade bem pesada, né? Talvez possibilidade seja uma palavra muito leve para o que Deus estava fazendo com Jonas. Pode ser que a sua adversidade revele isso, uma desobediência. Mas pode revelar uma falta de fé. Pode revelar uma falta de dependência. Ou até mesmo a adversidade pode ser uma oportunidade de salvação para alguém. Quantas histórias de conversão você não conhece, que se deram a partir de uma adversidade pessoal ou de alguém muito próximo? Deus trabalhou na minha vida através de uma grande adversidade na vida da minha irmã. E foi nessa experiência que o Espírito Santo de Deus usou para que eu fosse convertido. Quantas vezes o seu sofrimento não te levou a orar mais, a ler mais a Bíblia? De qualquer forma, nós temos que nos relacionar com a adversidade, com a perspectiva do eterno, como a gente já aprendeu muito bem na carta aos Filipenses. Mas voltando para o navio que seguia para Tarsis, nós vemos então, enquanto Deus lançou sobre o mar uma tempestade, os marinheiros tentam fazer o quê? Lançar ao mar o que fosse possível na tentativa de se salvarem. Era comum entre marinheiros existir gente de diversos lugares, de diversos locais. Então também havia muitas tradições religiosas ali, muitos deuses estavam representados ali naquele navio. E cada um, então, o texto diz que clamava ao seu Deus. O que era jogado ao mar podia ter a intenção técnica de aliviar a carga, mas alguns comentaristas entendem também que ele pode ter a intenção de ser uma oferenda para algum Deus que estivesse irado em algum lugar e assim ele pudesse apaziguar a sua ira. Porém, todos os esforços, fossem eles técnicos ou fossem eles decorrentes de fé, não surtiram efeito. Já que não basta apenas ter fé. Fé na fé. A fé, ela precisa ser corretamente direcionada. Naquele momento, aqueles marinheiros não conheciam o Deus verdadeiro. E por isso, a fé deles era muito vazia. No Brasil, há muita gente de fé. Apesar de ser um país sincrético, imoral, violento, há muita gente de fé. O Brasil é caracterizado por pessoas de fé. Ande durante essa semana aí extrema e pergunta para as pessoas aleatoriamente se elas acreditam em Deus. Principalmente aqui no nosso estado de Minas Gerais, dificilmente você vai ouvir alguém assumindo, eu não acredito em Deus. É muito pouca gente.
As pessoas acreditam. Mas que Deus será que elas acreditam? Esse é o ponto. Porque não basta você ter fé. Você precisa ter uma fé corretamente direcionada. Você não adianta ter fé num Deus que você não conhece. Não adianta ter fé em você mesmo. Não adianta ter fé na vida, fé no dinheiro. Poucas pessoas, na verdade, no meio de um país de fé, têm depositado a sua fé no único Deus vivo e verdadeiro. Nesse momento, o mestre do navio, então, encontra Jonas. Encontra Jonas no segundo estágio da sua queda livre, no porão. Descido ao porão, ele tentava fugir de Deus. E a pergunta do mestre do navio parece óbvia, não é? Como você consegue dormir? Timothy Cox é um dos netos do senhor Davi Cox, que é o fundador do seminário Palavra da Vida. E ele é um militar da Marinha dos Estados Unidos. E uma vez ele contou que ele estava em missão num porta-aviões no Japão. E no mar, eu não sou tão bom de geografia, mas no mar lá do Japão, eu não sei qual oceano que é lá, eles pegaram uma tempestade de 2 dias num porta-aviões americano. Grande, alta tecnologia. E o Timothy diz que ele, pela primeira vez na vida, experimentou viver um período de 72 horas sem dormir. Porque é impossível. É impossível você dormir num navio chacoalhando, numa forte tempestade em alto mar. Tudo caía, as coisas precisavam ser amarradas. Era impossível você deitar numa cama, porque você ia ser jogado para o chão, jogado contra a parede. Agora, Jonas, ele não estava num porta-aviões dos Estados Unidos no século 21. Ele estava num pequeno navio que navegava, margeando ali as costas para ir do Oriente Médio até a Espanha. E ainda assim, no alto do seu pecado, no alto da sua incredulidade, no alto da sua irracionalidade, ele tenta fugir de Deus de uma forma tão convicta que ele dorme no fundo do porão. O profeta tenta fugir de Deus como uma criança pequena brincando de esconde-esconde. Vocês já viram criança pequena brincando de esconde-esconde? Se ela não te vê, ela acha que ela está escondida. Então ela simplesmente colocar a mão aqui, para ela já é suficiente. Fugir de Deus dentro de um porão de um navio, indo em direção à Europa, é como uma criança pequena que tenta se esconder do seu pai, simplesmente colocando a mão no olho. O pecado é terrível. E ele te leva a essas situações que são ridículas, são constrangedoras. E ele estava tão convicto que ele até dormia, mesmo em meio a uma tempestade. Se você é alguém que tem se escondido de Deus em algum porão por aí, se prestando ao ridículo de não obedecer ao Senhor, lembre-se que há muita gente que tem depositado a sua fé no objeto errado. E talvez essas pessoas estejam muito perto de você. Saia do seu esconderijo, meu irmão. Anuncie que o objeto correto para a fé não é algo, mas é alguém. Talvez você esteja dormindo enquanto pessoas perto de você estão morrendo. Anuncie o Evangelho, mesmo em meio às adversidades. E assim nós chegamos no terceiro estágio da descida em queda livre de Jonas. A descida do navio ao fundo do mar. Porque infelizmente a queda livre de Jonas não tinha terminado. O pecado da teimosia continua envergonhando o profeta, que parece nunca cair na realidade. Tirado de seu esconderijo, ele é levado para a última tentativa de tentar solucionar o problema. Tentar identificar quem era o responsável por aquela tempestade. Era a última tentativa. Os marinheiros já tinham jogado o que podiam no mar, já tinham feito preces, e agora então eles querem identificar de quem é a culpa. E eu acho fantástico o poder de Deus revelado mais uma vez aqui nesse momento, nesse capítulo. O Deus que tem total controle sobre a natureza e manda uma tempestade para o mar a hora que Ele quer, também tem total controle sobre o que as pessoas podem chamar de acaso. Deus usa o ritual de sorte desses marinheiros para revelar a todos o que o profeta já tinha consciência. Aquela desgraça estava acontecendo por causa dele. Interessante que a mesma palavra que é traduzida por mal no versículo 7 é a palavra traduzida por malícia no versículo 2. E ela serve para provar para o profeta que ele mesmo poderia ser a causa do mal de outras pessoas.
A única diferença dele para os ninivitas é que a graça de Deus já havia alcançado ele, porque ele tinha potencialmente a capacidade de ser tão cruel quanto eles. Mas como a graça de Deus o havia alcançado, ele tinha a esperança de vida eterna e a esperança de viver diferente. O único bem que há em nós é o Espírito Santo. Sem ele nós não temos o potencial de fazer, sem ele nós temos todo o potencial, na verdade, de fazer o que qualquer incrédulo faria. Antes do Espírito Santo na nossa vida, nós éramos tão ruins quanto qualquer outra pessoa. Talvez você nunca matou, talvez você nunca foi um viciado, talvez você nunca roubou, mas sem Deus, você é tão ruim quanto qualquer outra pessoa. Uma vez alcançado pela graça de Deus, tendo sido regenerado pelo sangue do Cordeiro, então nós precisamos viver para espalhar a graça e não a desgraça. Mas o que Jonas estava fazendo naquele momento era espalhar a desgraça. Muitos existem que fazem a mesma afirmação de Jonas no versículo 9. Eu temo ao Senhor. Mas ao invés de ser instrumentos de graça, são instrumentos de desgraça. Sabem o nome de Deus exatamente. Têm conhecimento intelectual, mas a sua fé não redunda em obediência. Vocês se lembram de João, capítulo 15, versículo 14? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É isso que Jesus disse. E 1 João 4,20? Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Que melhor maneira para demonstrar o amor de Deus do que espalhando a sua mensagem? Como Jonas tem a cara de pau de dizer, eu temo ao Senhor, escondido no porão do navio. Sua fé não pode estar apenas nas palavras, mas ela tem que estar nas suas atitudes. É necessário conhecer a Deus, sim. É necessário saber teologia, sim. É necessário aumentar sempre o seu conhecimento. Mas a finalidade da ortodoxia, o conhecimento correto, é a ortopraxia, é a prática correta. Não adianta conhecimento sem atitude. É impressionante para mim como esses marinheiros demonstram o temor a Deus, enquanto Jonas simplesmente fala do temor a Deus. Esses homens, eles reconhecem que é insanidade desobedecer ao Deus vivo e verdadeiro. Esses marinheiros se interessam em saber como eu posso agradar ao Deus vivo e verdadeiro. Esses marinheiros têm medo de se levantar contra um servo do Deus vivo e verdadeiro. Esses homens clamam por livramento ao Deus vivo e verdadeiro. Esses homens agem buscando agradar ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é muito mais do que dizer que teme a Deus. Isso sim, realmente é temer a Deus. A atitude. Em sua queda livre, Jonas é mais uma vez humilhado e ensinado por Deus. O profeta cai mais um estágio e desce então do barco para o mar, lançado pelos pagãos que temiam mais a Deus do que o próprio profeta. Com esse gesto, fica claro para todos a responsabilidade de Jonas, pois a tempestade cessa na hora. Notem que a primeira orientação do mestre do navio para Jonas é para que ele se levante e clame a Deus. Clame ao seu Deus, quem sabe ele não se tem misericórdia de nós. Foi isso que o mestre do navio disse para ele. Mas o que Jonas prefere? Me levantem e me joguem no mar. Eu prefiro a morte do que obedecer a Deus. Como você, meu irmão, tem equilibrado compreensão e ação? Como você tem se dedicado para conhecer a Deus cada vez mais profundamente? Mas enquanto isso, intencionalmente, busca a oportunidade de servir a Deus sempre mais fielmente. Quando você é surpreendido em alguma falta, você se arrepende e muda, ou teimosamente prefere insistir ao seu pecado, ainda que ele custe a sua própria morte? Como você tem equilibrado isso? O último estágio da descida do profeta é dentro do mar, até o ventre do peixe. Mesmo em sua teimosia, o profeta é usado para levar a salvação. Diante de toda a situação, os marinheiros percebem o poder de Deus, conhecem o Deus verdadeiro. Versículo 16 diz que esses homens temeram a Deus ao extremo. Eles temem verdadeiramente ao Senhor. Se comprometem com Ele e cultuam a Deus.
Deus continua demonstrando sua soberania e mostra que ele salva quem ele quer. A função do servo de Deus é apenas ser ferramenta. Ferramenta não define quando será usada. Ferramenta não define como será usada. Ferramenta não define por quanto tempo será usada. O mecânico simplesmente pega a ferramenta e usa. Mesmo em sua teimosia e desobediência, o profeta foi ferramenta para levar a salvação, ainda que isso tenha custado muito caro para ele mesmo. No último estágio da queda do profeta, então mais um milagre acontece. Jonas afunda até o ventre de um grande peixe. Acho que não cabe a nós aqui querer saber qual que é, porque a própria palavra de Deus não diz. Pode ser um peixe que existiu somente nesse momento, porque é um milagre a preservação da vida. Depois de algumas intervenções divinas, com a finalidade de disciplinar Jonas, então agora o Senhor intervém para preservar a vida de Jonas. E o peixe, que poderia a princípio parecer uma grande desgraça, é a salvação da vida de Jonas naquele momento. A expressão 3 dias e 3 noites, ela visa atestar a veracidade dos fatos. Jonas não imaginou que isso aconteceu. Por mais extraordinário que isso possa parecer, eu não sei se você conhece alguém que já esteve dentro de um peixe. Eu não conheço. Eu creio que eu não vou conhecer. Só no céu quando eu encontrar Jonas. Mas por mais extraordinário que isso possa parecer, isso aconteceu. Nosso Deus é um Deus capaz de agir no extraordinário. O período do Êxodo, o ministério de Jesus, são as duas maiores provas disso, de momentos em que o extraordinário parece que era o comum. Pão que cai do céu, gente que anda na água, extraordinário. Porém, a Bíblia mostra que o Deus vivo age muito mais vezes no ordinário. E no próprio livro de Jonas a gente vê isso. Deus não salva os ninivitas de uma maneira extraordinária. Ele salva de uma maneira ordinária, a partir da proclamação. Se pensarmos no todo da vida de Jonas, o ordinário foi muito mais presente do que o extraordinário. Pode até acontecer fatos miraculosos na sua vida. Eu não questiono, eu não duvido. Comigo nunca aconteceu, mas eu não tenho condições de dizer com sinceridade se você está me dizendo a verdade ou não. Pode acontecer fatos miraculosos na sua vida, mas o que eu te digo é não dependa de fatos miraculosos para basear o seu relacionamento com Deus. Desenvolva a capacidade de perceber Deus agindo no ordinário, no dia a dia. Seja grato por como Deus tem preservado a sua vida diariamente. Seja grato por um dia ter sido alcançado pela mensagem salvadora do Evangelho de uma forma natural. Alguém chegou na sua vida e contou. Um dia você entrou numa igreja e você ouviu. Talvez você nunca viu um anjo. Talvez você não teve um sonho. E talvez é uma força de expressão aqui, que é muito mais provável que você nunca tenha acontecido nada disso com você. Então, aprenda a desenvolver a capacidade de perceber Deus no ordinário, no dia a dia. Não espere afundar em queda livre para poder cumprir a vontade do Senhor. Não espere o extraordinário para compreender a vontade do Senhor. Você pode aprender no dia a dia, a partir de uma simples pregação, a partir de um simples estudo bíblico, a partir de um devocional. Hoje mesmo, você pode compreender que viver sem Deus é uma desgraça. Mas que crer em Deus por meio da fé em Jesus Cristo é esperança de vida eterna. Para você que já creu, viva para anunciar o amor de Deus a todos. Não seja um teimoso fujão. Seja uma ferramenta nas mãos do Senhor para anunciar a sua dura, porém bela mensagem de salvação. E assim, então, termina o capítulo 1 de Jonas. Um triste final de capítulo para Jonas, mas ainda não o final da história. Ainda teremos mais 3 capítulos. Porém, não há como olhar para esse primeiro capítulo de Jonas sem associar esse capítulo com Jesus. O Deus homem que foi designado para pregar uma dura mensagem de arrependimento no meio de uma geração perversa. Mas diferente de Jonas, Jesus sempre foi obediente. Diferente de Jonas, que deveria simbolizar a paz, mas queria destruição, Jesus é o único caminho para que a humanidade possa ter paz verdadeira com Deus. Assim como a vida de Jonas foi preservada no ventre de um peixe por 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem esteve no coração da terra por 3 dias e 3 noites, é o que diz Mateus 12:40.
para que através da sua morte e ressurreição pudesse haver salvação para todo aquele que nele crê. Você se percebe alguém em queda livre, em direção à morte, caindo cada vez para mais longe de Deus? Que nessa noite possa haver arrependimento e mudança de atitude na sua vida. Que o exemplo de Jesus para você seja muito mais forte que o exemplo de Jonas. Pelo menos o exemplo de Jonas do capítulo 1. Lembre-se que não há como fugir de Deus. Ele está em todos os lugares, Ele governa tudo. Caso você insista na sua desobediência, você vai acumular sofrimento para você. E talvez até para muitas pessoas que estejam perto de você. Não seja indiferente ao Senhor. Não permita que seu pecado interrompa seu relacionamento com o Senhor. Não deixe de orar. Nunca se esqueça que não há como seguir a Deus sem se renunciar. Você está em queda livre. Você está numa infeliz e ridícula tentativa de fugir da vontade de Deus. Você tem deixado o seu pecado te dominar. Feche seus olhos.